Boa noite. Vamos conversar mais uma live sobre a estreia do nosso filme Contos de um Carnaval, do nosso querido Nilson Veloso. Muito bem-vindos, vão chegando. Hoje nós vamos ter live com Peterson Azevedo, que é professor, fotógrafo e também ator nesse filme. Lembrando a todos para entrar lá no canal do YouTube da produtora Baldwin Veloso Produções, se inscrever, ficar lá aguardando a nossa estreia e conferindo as novidades. Ok, Peterson entrou, Nilson também. Boa noite a todos. Já autorizei você aí. Vamos aguardar a entrada de Peterson. Olá! E aí, meu amor, tá me escutando? Eu tô te escutando, não tô... Ah, tô te vendo agora! Muito bem! Saudade. Ótimo, beijão! Não é ok, menino, mas logo estaremos juntinhos. Quer dizer, juntinhos como se pode, né? Agora, Hum. nessa nossa nova normalidade. Ah, E não aí, fale não, viu? Esse como negócio estamos? de... Tudo bem? Tudo bem, com medo dessa segunda onda aí, mas firme e forte. Tá chegando, aqui já Esperançoso com chegou. a Aqui já vacina. chegou. E aí tá Esperando a chegando, né? vacina, né? É. Mas E aí, o que é que você me tá conta? mais Estou às perto do que suas tava, não é? ordens. Tá ótimo. Estou às Muito suas bem, vamos ordens. começar. Então vamos conversar, a gente vai falar sobre fotografia, sobre cinema e sobre educação, que é a nossa cachaça, é o que a gente gosta mesmo, Que e que maravilha. tudo tem a ver com esse filme Contos de um Carnaval, de nosso querido Claro, com Nilson, né? certeza. Fala um pouco dessa relação Maravilhoso. de cinema e fotografia, que é a profissão que hoje você está desenvolvendo com bastante talento e competência. Obrigado, meu amor. Primeiro, boa noite a todos e todas aí que estão juntos aí lá em Portugal, aqui no Brasil, né? Que estão nos assistindo. Eu queria deixar aqui um abraço maravilhoso e um beijo grande para Nilson Veloso, grande cineasta que vem se tornando aí na Bahia. O mercado baiano está necessitando tanto de cineastas novos, promissores, Revelação. né? E eu sou muito adepto, Ju. Eu gosto muito do cinema broadcast, né? Dos blockbusters, né? Eu não tenho nada contra, eu acho que cinema é cinema. Gosto muito de cinema francês, gosto muito de cinema europeu. Gosto muito do cinema E podcast, assim, né? hoje a gente tem Né? uma, Não tenho uma nada contra. plataforma, ou várias plataformas, que possibilitam que produções independentes possam ser distribuídas e exibidas, como por exemplo Netflix, Prime e tantas outras plataformas aí. Por exemplo, eu nessa pandemia virei cinéfilo mais do que já era. Eu chego a Só você, assistir, só né? você. Ah, todos Eu tô nós, meu até, filho. eu tô até com problema com minha esposa porque eu vou dormir 4 da manhã. E vixe, não brinque não, menino, que o negócio é comum. É, e aí é um filme atrás do outro e tal. Assim, tem muita coisa ruim, mas também você tem, se garimpar, você acha muita coisa boa. Filme alemão, você acha algumas coisas boas. Você tem filme espanhol, o País Basco vem produzindo tanta coisa boa, desde La Casa de Maravilhoso. Papel, né? Desde a série Merli, que nos diz respeito, que é uma série maravilhosa, que fala sobre educação, filosofia, sai da caixinha, né? Que é um professor extremamente porra louca. Ele não segue muitos dogmas da caixinha, né? Que a gente aqui no Brasil ainda tá com esse ranço do academicês, né? Eu de vez em quando escuto uma live ou assisto uma live de uma professora doutora e ninguém entende nada porque ela fala propositadamente para ninguém entender, né? O vocabulário é muito vasto,
Eu não sei se é insegurança de transformar, porque não é fácil você transformar Ou a arrogância, quem linguagem, sabe? isso, a linguagem acadêmica para uma linguagem comum, uma linguagem que todos consigam entender. Você tem que saber qual é o público que você está se comunicando. E eu vejo muitas vezes que o título é mais importante do que o tema a ser discutido, né? A fotografia caiu no meu colo, né? Em 1998, de lá para cá não parei. Mas a cinematografia eu aprendi justamente com você. Foi justamente naquela primeira ideia que tivemos do documentário Cacau do Pandeiro, que foi a minha primeira experiência, né? Na cinematografia, como filmmaker. E aí eu tive que estudar muito, eu tive que ser autodidata, conheci alguns amigos que já trabalhavam com cinema. Aí eu fiz um curso na Casa da Fotografia, meu segundo curso, que eu fiz o primeiro curso na Casa da Fotografia, que foi sobre fotografia estilo, né? Fotografia estática. E num segundo momento eu fiz com um Paulo Hermida, que é um puta fotógrafo de cinema, o cara que trabalha com Steadicam, e ele sabe tudo de Steadicam, já trabalhou para Hollywood, já trabalhou para filmes, para blockbusters famosos, como operador de câmera Steadicam. Para quem não conhece, Steadicam é um equipamento que você coloca no corpo para fazer cenas de ação, cenas de movimento. Hollywood usa muito, 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 né? O chroma key, né? Até pela logística. Lá eles têm dinheiro para construir estúdios de 20 metros de pé direito. Você tem estúdios de dimensões gigantescas, né? A Paramount e tantas outras aí. Só que vamos falar da nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade mais independente, mais, como dizia, né, Glauber Rocha, Você já fez claro que vários, várias fotografias estilo, né, Petros? Inclusive do documentário de Cacau do Pendeiro, que você fez a fotografia estilo. Fala um pouco sobre essa sua experiência na fotografia estilo. a minha Lembrar as pessoas o experiência que é fotografia estilo. a minha experiência como fotógrafo era maior do que como um filmmaker, né? A fotografia estilo ela tem uma diferença muito gigante para a fotografia em movimento, que é a fotografia de cinema. Porque existem vários fatores que interferem em latitude de exposição, em luz, em movimento de câmera, enquadramento, etc. E tal. A fotografia estilo, no cinema, hoje, é aquele cara que vai fazer os bastidores do filme e também vai fazer fotos para divulgação do filme. Por exemplo, geralmente a gente tem que ficar no mesmo ângulo da câmera, né? Do diretor de fotografia, onde ele vai filmar, para a gente fazer quase que o mesmo enquadramento, para que a gente possa divulgar essa imagem como se fosse. Hoje você pode pegar e recortar um frame, mas não tem a mesma qualidade e o mesmo olhar e a expertise que um fotógrafo estilo tem. Um fotógrafo estilo, por exemplo, ele tem a liberdade de transitar, de se fazer, de mobilizar no set de gravação. Eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, claro que não incomode, né, quando estiver gravando. Mas o O fotógrafo estilo set. tem. Eu tenho, por exemplo, lentes que me possibilitam ficar distante do set de filmagem e fazer fotos próximas, como, por exemplo, uma teleobjetiva de 300, de 1000, de Você consegue 1500 aproximar milímetros. mais, mesmo você estando longe da cena. Longe. Aí eu não atrapalho e consigo fazer as imagens. Geralmente, não é isso, não é uma regra, né? Porque no cinema não existe regra, o que é bom. O cinema tem essa liberdade de você criar. Não existe. Existe uma narrativa, uma escrita. A gente tem que diferenciar o que é escrita do que é regra, do que é dogma, né? Tantas coisas que foram criadas no cinema e foram ressignificadas e ainda estão sendo criadas. E eu queria deixar aqui claro que a importância do cinema, ou do filme de Nilson, né? Conto de um Carnaval, que é uma trilogia, né? É tão grande porque Esperamos que seja, né? patrocinadores, por favor, porque é um cinema feito sem recurso. É um cinema feito por amigos, né? Por um grupo de amigos que se juntam
um ajuntamento de pessoas, e você, às vezes, tem um equipamento que você pensa em fazer uma coisa, mas o equipamento, às vezes, não lhe dá aquela técnica possível para realizar aquilo que você está pensando. E aí você é obrigado a improvisar. Por exemplo, eu quero fazer um traveling. O traveling é um trilho de trem, um carrinho, o fotógrafo fica com uma câmera em cima desse carrinho e o assistente de fotografia vai empurrando você de acordo com que os atores vão andando no fundo, numa cena, fazer uma cena mais dinâmica, para que dê movimento, para que o espectador... Porque o olhar do diretor de fotografia é o olhar do espectador. A câmera é o olhar de quem vê o filme, de quem assiste o filme. Então, se você conseguir enganar e o espectador entrar ou adentrar no universo fílmico, né, diegético que você construiu, aí daí tem o diretor de fotografia, produção, arte, o gaffer, que é o cara que trabalha com a luz, que ajuda o fotógrafo. Se você conseguir fazer isso, Chegar, é chique. se chegar a fazer, conseguir a equipe conseguir fazer isso, como eu assisti ontem, para mim um dos melhores filmes de todo o tempo, de todos os tempos foi Nasce uma Estrela, né? De Brad Cooper, primeiro filme dele, com a primeira interpretação de Lady Gaga. Eu assisti agora recentemente, em 1917, a fotografia de 1917, Dickens, né? Ele, pelo amor de Deus, câmera na mão o tempo todo. É filme de ação, então é filme de, sabe? O filme independente não tem E isso. você entrando na atmosfera do filme, não é? Parece que você está vivenciando a coisa. Isso. Você tem que vivenciar. O espectador tem que fazer parte do filme. Né? Ele tem que chorar. A palavra estética é isso. Ele pode ter que ficar com raiva, ele tem que chorar, ele tem que rir, ele tem que, sabe, bater palma, bravo, bravo. Então ele tem que. Para isso, o filme tem que fazer com que as emoções fluam. Então, assim, é tudo um conjunto de coisas. O filme independente, o traveling tem que ser feito com a bicicleta. Você bota o câmera lá Ô, com o Peterson, cara, a bicicleta e empurra a bicicleta. você lembra uma vez? Você lembra uma vez no iate que a gente foi fazer uma gravação? Cadê Geise? Geise não tá aí. Falar nisso, beijo em todo mundo que entrou aí, viu? Aldinha, Carlos, Nilo que já tá aí. Um monte de gente legal aí. Que a gente foi fazer um beijão para todo mundo, tá? Aí a gente foi fazer um vídeo e aí Geise tava numa cadeira dessa de rodinha e aí que a gente saiu empurrando a rodinha, a cadeira para ela fazer um treco. E o traveling nasce justamente... O cinema é a arte do poder da criação. Porque não tem regras, não tem dogmas, tem uma narrativa que é construída ao decorrer do tempo, não é uma narrativa própria, escrita, blá, 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 blá. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas, por exemplo, a Bíblia está escrita. Ninguém vai mais escrever nenhum outro capítulo da Bíblia. O cinema está sendo escrito agora, nesse momento. Então, assim, eu lembro de um filme de suspense de Hitchcock, eu não me recordo qual foi, não sei se foi daquela da Psicose, eu não me lembro, que Hitchcock botou na cabeça que queria que a atriz ela fosse diminuindo de tamanho. Aí o fotógrafo, a câmera naquela época pesava horrores. Não dava para você segurar uma câmera na mão. Aí todo mundo vai, senta, conversa, dá uma ideia de prender o fotógrafo numa cadeira de roda, amarrar o cara todo com fita, para ele não tremer, amarrar a mão dele na câmera, né, para ele não tremer, e a atriz na banheira, e alguém veio puxando lentamente ele. Aí ele foi se afastando da atriz, e com uma lente normal, a atriz, quando você está com a lente, desculpe, uma grande angular, quando você está próximo, ela fica gigante. Quando você se afasta, ela fica pequena. Então ele estava com a grande angular, logicamente, quando ele estava próximo da atriz, ela estava em um tamanho gigantesco.
Quando você vai se aproximando, a atriz vai diminuindo de tamanho. Aquilo, naquela época, quando você botava no telão, é como a mesma coisa que os irmãos Lumière fizeram com a chegada do trem. Você vê no trem uma grande angular, o trem está distante, ele fica pequenininho. Quando ele vai se aproximando da estação, numa grande angular, ele vai já se agigantar. A galera correu do cinema. O trem vai invadir a tela, vai invadir o cinema e tal. Então é aquela coisa, são técnicas que são usadas a favor da criatividade. É importante dizer que a técnica pela técnica, ela não tem fundamento. Eu acho que a gente tem que eu sou assim, depois que eu aprendi a fazer a fotografia estilo lá de Cacau, que foi a capa do documentário, depois virou esse... A Porque exposição. a fotografia estilo, ela não, ela não tem por natureza se transformar numa exposição fotográfica, porque ela não tem esse sentido. Ela é muito mais próxima de uma fotografia. Hollywood faz muito isso, né? Hollywood faz copo, faz cartazes, camisas, etc e tal. Merchandise, é o merchan do filme, né? Nasce uma Estrela ganhou uma fortuna com isso, né? Mas as fotos ficaram tão legais e a família nos recebeu tão bem que eu achei por direito e por respeito, né, de como fomos recebidos pela família, né, por Luciana, por Cacau, Acolhidos, né? acolhidos. Acolhidos. Aí eu em conversa com Armando primeiramente, né, eu falei, Armando, velho, e aí, você acha que a gente fazer uma exposição e tal? Aí depois conversei com você, depois conversei com o Marcão, com o Cláudio, vocês adoraram a ideia e tal. E aí a gente ganhou o edital no Rio, e dentro desse edital que nós ganhamos no Rio, tava também uma exposição fotográfica. Onde foi mesmo? Eu não me lembro, foi? No... Parque das Meninas. Em Santa Teresa, não é? Parque Santa das Teresa. Meninas. Um lugar bucólico, um lugar maravilhoso e tal. Aí rolou a exposição. Lindo. Rolou a exposição. Depois eu ganhei outro edital também na Bahia, juntamente você que me ajudou a fazer o edital, você me ajudou a escrever, porque eu não tinha talento nenhum na escrita de produção, né? Você é uma produtora maravilhosa e você então escreveu para mim, me ajudou a escrever o projeto e o projeto foi aprovado no edital Portas Abertas da FUNSEB e ficou também 3 meses exposto lá Na Casa da Música. Música em Itapuã, né? E é isso. Aí... Inclusive, a abertura, o fotógrafo não estava presente. Porque estava viajando, fiz. trabalhando. Aí, O peão estava trabalhando. E lá em também Caetité. foi. Aí, até então, Ju, eu sempre trabalhava com a fotografia estilo, porque é o que eu gosto de fazer. É minha paixão. E fizemos muito iate também, né? Nas produções de iate. Isso. E assim, você sempre estava comigo nas viagens, você sempre participou e presenciou todo o processo criativo meu, como é que é feito, como é pensado. Servi muito de modelo. Isso. Diga-se de passagem. Eu sou da época de 98, então eu venho da fotografia analógica e eu eu hoje na fotografia digital eu não fico apertando o dedo 1.300 mil vezes. Eu faço a fotografia primeiro na cabeça, para depois tentar materializar. Não estou dizendo que eu dou um clique só, lógico. 1, 2, 3, 4. Mas a intenção tem que vir primeiro. E não a imagem tem que vir primeiro. É aquela história, Peterson, que a gente falava muito e que isso ficou em mim. Sabe aquela coisa que a gente olha e fala, isso dá uma foto? Que a gente conversava muito isso. Né? E aí, eu ainda tenho isso, né? A gente tá passando por algum lugar e fala assim, poxa, isso aqui dá uma foto. Eu me lembro que isso vem muito daquelas nossas primeiras conversas lá. Susan Sontag falava muito isso, né? Ela tem um livro chamado Sobre Fotografia, que ela fala que a fotografia é uma nova narrativa, é uma narrativa que ficciona ou que fixa na cabeça. Se você não tirá-la, ela vai infernizar você até a sua morte. Tem lugares, por exemplo, que eu passo, porque nós seres humanos,
enquadramos, não é à toa que o outdoor ele é retangular, não é à toa que tudo que você vê é quadrado, né? É a pista, os sinais. Se você observar, a maioria das formas dentro da sociedade tem um formato quadrado ou retangular. Porque o olho humano ele enquadra por natureza, para transmitir a imagem para o cérebro, para ser armazenada, depois significada e depois virar semiose. Então, a semiótica é tudo isso. Só que quem trabalha com fotografia, quem trabalha com imagem, treina muito o olhar. Então, a gente acaba enquadrando mais rápido, enquadrando tudo, e tudo fica armazenado na cabeça. E se a gente não fotografar, tem um lugarzinho lá perto do iate, do Instituto Anísio Teixeira, onde a gente trabalha, onde você trabalhou, que tinha umas árvores secas que me chamavam a atenção. Eu passava sempre ali de carro e olhava, mas eu não tinha lugar para parar o carro e eu não conseguia fotografar. Então isso está na minha cabeça até hoje. Ela me inferniza até hoje. Bom, vamos lá. Aí a gente viajou. Aí começaram as formações e as produções audiovisuais na TV. E como a gente já tinha fechado os contratos, nós ficamos quantos anos com as produtoras, você lembra? Qual? A última? A Com última, 3 todas. anos. 3 anos. Aí Nós acabaram. começamos em 2009, acho que 2009, né? 2009, fazem aí, 2009. ficamos até 12 gravando, mas aí a gente não Foi. tinha grande participação, mas foi mais efetivamente nossas produções independentes, que aí já foi na época de Tony, de Yuri, de Tony, e já com a N5, que aí foi quando a gente começou a viajar mesmo, e aí foi de 2013 em diante, até acho que 2014, que a gente fez bastante Foi. coisa por aí, E aí, pela Bahia fora, né? aí eu ficava muito, na época das produtoras, eu tinha alguns amigos, alguns parceiros que eu já conhecia. Porque, na verdade, eu fiz 2 cursos de filmografia, de cinematografia na Bahia. Um eu abandonei, que foi o da UNEB, né, o Cineartes, por outros motivos. E o filme, o melhor curso que eu fiz, realmente, de cinematografia, porque o curso era direcionado para a direção de fotografia. O Cineartes era para você fazer todas as etapas de produção de um A filme. realização. Eu fiz a Você, produção, você fez a eu fiz a realização. realização, foi. E aí comecei a colar nesses caras. Começava a ver tipo de câmera, porque existe no Brasil ainda, no mundo todo, uma guerra de marcas muito forte, muito intensa. Hoje, com a digitalização das imagens, você hoje tem os sensores. Então, você tem um sensor CMOS, você tem um sensor que não é cropado, você tem um sensor full frame e tal. Não vou explicar isso porque é muita técnica. Então, você tem latitude de exposições diferentes. Tem, por exemplo, câmeras que possibilitam a você uma... O que é uma latitude de exposição? Você filmar em locais mais escuros, como uma caverna. O exercício é o seguinte. Ainda não inventaram uma câmera que filmasse um gato preto meio-dia embaixo de um Fusca. Aí você tem que escolher. Ou você quer o céu, ou você quer o gato preto. Os dois, o céu azul e o gato preto aparecendo, não vai ter. Ainda não. Então, assim, as câmeras de película, elas têm uma latitude de exposição maior, porque o filme lhe permite uma latitude de exposição maior. Então, a qualidade é melhor, a luz, você não precisa de muita luz, né? Tem diretor de fotografia, por exemplo, que não gosta de trabalhar com luz natural, gosta de trabalhar com luz artificial, gosta de trabalhar com a luz natural, com a luz do ambiente. Não é o sol só, mas a luz do ambiente. Por exemplo, Tropa de Elite 2, o filho de Walter Carvalho, ele filmou, quando ele filmou as favelas, ele filmou com a luz do poste, amarela. Então, para você bater o branco ali, já é complicado. Você tem que fazer né, é um termo técnico bastante. Você tem que bater o branco, você tem que fazer um white balance bem equilibrado, para que não fique muito amarelo. Se for uma opção estética do diretor de fotografia, massa. Se não, errou. É erro. Aí a gente começou a viajar. Foi nessas viagens, que não tinham mais produtoras,
que a gente também não tinha equipamento para fazer nada tão tecnicamente assim, com alta qualidade. A gente tinha que usar o que a gente tinha, era uma T3i e duas lentes, era uma 50mm 1.8 e era uma 1855 3.5 5.6, que eram lentes, não eram lentes boas, a 50 até que era uma lente mais razoável, mas a 1855 é uma lente comum de um kit. Nada de luz. Não, nada, não tinha nenhum tipo de luz artificial. Eu não tinha Kinoflu, eu não tinha Fresnel, não tinha nada, era um sonho. Tinha que filmar com o sol, porque a luz que a gente tinha, ou o rebatedor, que é meu, né? E assim, e a maioria dos equipamentos eram nossos, a gente que levava, né, para fazer as produções da rede Anísio Teixeira. Que isso fique gravado aí. Nós O temos 11 meu, anos. seu, de Marco. Nós temos 11 anos de produção na rede Anísio Teixeira e tem muita gente deixando a gente de lado nos discursos políticos que estão sendo ditos nas redes sociais sobre a plataforma Anísio Teixeira. Eu acho que a gente, não que a gente sejamos os heróis, não que sejamos os idealizadores, não que sejamos os bambambãs, mas eu acho que existe pelo menos ética e respeito. Eu acho que a ética e respeito em Reconhecimento do qualquer trabalho lugar. Ética, eu acho que está faltando ética. Está faltando ética nos discursos, está faltando ética política, está faltando ética educacional, porque foram 11 anos de nossas vidas que dedicamos à Rede Anísio Teixeira, ao Instituto Anísio Teixeira e à Secretaria Estadual de Educação. Nós não fomos apadrinhados, nós passamos por um processo rigoroso de seleção, até porque nós tínhamos que ter duas formações, né? Eu sou fotógrafo e professor de geografia, você é professora de letras e jornalista. E hoje fotógrafa. Então, assim, você tem que pelo menos ter ética e dizer, olha, tem uma equipe que está aqui desde 2008, produzindo, no severenismo, como dizia Yuri Vanderlei, o severinismo, né? E a gente viajou para mais de 50 interiores aí, filmando. E Lembra do seu mapa na parede? Você ia eu marcando marcando. E aí fizemos o que me mais marcou na rede foram as cinco séries de documentários que nós fizemos sobre os vencedores dos programas estruturantes da SEC, né? FACE, AVE, tal. A gente foi viajar e conhecer por incrível que pareça, os vencedores eram do interior, né? Tem isso na Bahia, né? As escolas do interior têm, acho que, um compromisso mais, assim, não com a educação, mas com os alunos, com a comunidade, é muito maior. Eu observei isso nessas minhas viagens como professor. Eu não sou um professor, nós viemos do chão da escola, você já foi por muitos anos vice-diretor e sabe disso, com que é difícil lidar, né, na escola com os alunos, com os professores, com os funcionários. É uma estrutura muito difícil. Mas no interior eu vejo que existe uma vontade maior de transformação, de dedicação, de compromisso. O que nos ajudou a trabalhar. Eu me lembro que eu com o Nildson, com o Geraldo, nós chegávamos a ficar 12 horas filmando. Não filmava no morro, no meio do mato, no meio da lama. Jacobina, a gente teve que subir, que Nildson quase morre subindo lá o pico do lado de não sei aonde. O vovozinho do Geraldo, coitado, também sofreu com aquele computadorzinho dele que ele passava horas editando as cenas. Era verdade. Então, assim, foram 5 documentários, está na plataforma, para quem quiser assistir, né? São documentários inclusive, feitos... um deles ainda é um dos conteúdos mais acessados da plataforma. É o de... Que é o de... Lucas. É o de Lucas, né? Ele inventou um aparelho de segurança. O último que nós fizemos. É rápido. E eu me lembro que eu fui... A gente já tava... Eu me lembro que vocês me colocaram numa parede, num quarto apertado para fazer uma filmagem com uma grande angular. Ele sentado na frente, porque era um quartinho pequeno que ele tinha, era muito humilde. Um quarto era muito pequeno. E quem fez que não tinha luz nenhuma no quarto. Eu não queria acender a luz porque a luz era muito branca. E eu tava com a câmera apertado aqui, assim, na parede, e o motorista
nosso querido Ferreira, que faleceu agora aí. Ferreirinha, Meus pêsames estrela. aí, a família e aos amigos. Ele que segurou o rebatedor porque a luz do sol batia e entrava pela janela, iluminava o quarto. E eu com a câmera lá amarrado aqui, sem distância, né? Não tinha trena para a gente medir o foco. Tinha que ser foco na mão, foco no olho. E em determinado momento ele começou a falar. E uma das falas me emocionou muito. E eu comecei a chorar. Fotógrafo não pode chorar quando tá filmando. Entendeu? O problema do fotógrafo é esse. Nem chorar pode. A não ser que a câmera esteja no tripé. Por isso que eu prefiro que a câmera sempre fique no tripé. Bom, a fala dele foi de que um dos pesquisadores da USP chegou para ele. Ele inventou um dispositivo de segurança para fogão. Ou seja, que a panela ela ficava presa na boca do fogão e se você batesse na alça da panela, não virava. Não tem acidente. Aí o professor, o arquiteto da grande USP, chegou para ele, você é da onde? Eu sou do sertão da Bahia. Ele nem falou Nordeste. Eu sou do sertão da Bahia. Você fez isso? Você está mentindo. Você não fez isso, não. Não foi seu professor que fez, não? Você não está mentindo, não? Aí ele teve que explicar todo o processo metodológico, científico, de como foi que ele chegou a esse resultado. Então, assim, isso me emocionou muito. Eu tenho a câmera de não pode tremer, não pode tremer. Eu digo, Geraldo, você vai consertar na edição. E aí a gente viajava, brigava muito, se amava muito, e brigava, e beijava. Brigava muito também. Mas era massa. E nesse aí, você fez estilo, você fez direção de fotografia, qual foi a sua participação? Depois a gente fala da parte de ator. Vamos falar da parte de fotografia agora. Nilson me botou olha no foto aí. Meu Deus. Me botou sempre, no né? espaço. Sempre. Pô, meu Deus do céu. Mas eu amo ele. Mas eu amo esse menino. Fiz por isso. Aí ele estava fazendo, ele me convidou primeiramente para fazer a parte da fotografia do filme. Falei, ó, Nilson, eu tô tanta coisa para fazer, velho. Eu tô meio assim, tarefado. Eu tava fazendo algumas atividades extra. Eu tinha acabado de entrar também no município de Salvador, tava sem tempo, tava meio apertado e tal. E fazer um filme não é fácil, sabe? Principalmente um filme independente. Requer realmente parceria, requer. O Carlinhos aí mentindo aí, dizendo que eu sou ator, tá vendo? Olha o outro aí, olha o outro. É ator. E aí você. E aí você precisa realmente dos amigos. O que me salvou foi aquele curso que fizemos. Eu já tinha feito um curso de teatro amador, muito tempo atrás, na escola. E depois, aí no IAT, a gente fez aquele curso com o Marcelo Prado, um grande ator da Bahia. Né? Um grande ator de teatro. Beijão para Marcelo. Como o Nilson, né? O Nilson também é um grande ator e vem se mostrando hoje um cineasta promissor, né? Já está fazendo aí, rodando a sua segunda produção, né? Que é o Reino de Itapão, maravilha. E aí eu fiquei devendo a ele isso. Ele fez, pô, velho, mas você vai participar do filme de alguma forma. Eu falei, beleza, Nilson. Aí a gente foi gravar. Eu e o Geraldo, nós fomos contratados. Aí foi um trabalho freelancer para fazer um documentário sobre o Papa Zodiac, que era um cantor de reggae que veio da África e tal. Estava morando aqui no Brasil, estava morando no Cabul e tal. Ele ia fazer a micareta de Feira de Santana. E aí, Geraldo, nós fomos contratados para fazer o documentário. Passamos 3 dias em feira, rodando o documentário. Aí foi eu, ele e Maciel, Gabriel Maciel, ou Maciel, né, o Kelps. Rodrigo Maciel. E aí nós 3 rodamos o documentário. Maciel fez a câmera 1, eu fiz a câmera 2, e Geraldo fez a direção e a edição do documentário. O documentário ficou muito bom mesmo, porque já foi um equipamento com a qualidade maior, porque a gente já tinha cobrado uma grana, a gente podia alugar, por exemplo, eu aluguei luz,
na produtora de Ivanildo, eu aluguei algumas lentes na produtora também, na N5, e o que possibilitou imagens bonitas à noite e também ao dia, nos momentos de entrevista com a banda, com o próprio Papa Zoide. Aí, numa dessas gravações de entrevista, Nilson teve a ideia de fazer a cena do pastor. Aí ele, Nilson, logo eu, pastor? Eu sou de esquerda. Eu sou Geraldo, mas como. Geraldo já tinha É. Aí eu falei para Nilson, personagem. Nilson, eu sou comunista, eu sou socialista. Aí ele fez, rapaz, você é um grande ator. E tá, me convenceu. A cena era que os caras passaram, os atores principais passavam por mim. A mulher, a esposa do Papa Zódia, que fez a fiel com a Bíblia na mão, e eu com o megafone. Aí expliquei, dei o texto, aí tive que. Fiquei nervoso, muito nervoso, mas Jô, a direção de Nildson me ajudou muito. Tem diretor que dificulta, tem diretor que facilita. Olha lá, Nildson. olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá a cena lá. E aí, Nildson me tranquilizou, me facilitou, me deixou bastante à vontade. E a cena saiu. A cena saiu, então, assim, foi uma participação que eu amei. Outra participação que eu fiz no filme foi justamente no estúdio, onde a gente fez a foto da Juliana Ribeiro, né? Que foi a capa lá do. Várias capas do trio, etc. e tal. E nesse momento do estúdio foi bacana, porque a gente foi lá, ele e Juliana, e aí eu entrei como estilo. Aí eu fiz a foto dela para tentar virar a capa do filme, etc e tal. Não virou porque realmente. Não vi. Gente que canta, né? Que é uma Como ela não cantora. é a personagem principal, não deveria virar capa. Mas assim, eu queria aqui também deixar registrado que a capa do filme deveria ser a capa que é. Porque a cena que Vanildo fez em pleno carnaval, com aquela luz, é uma luz e uma fotografia magnífica. Eu quero deixar aqui meus parabéns e a minha, assim, sabe, minha admiração pelaquela imagem, sabe? Mara, não sei se foi Evanildo que fez ou se foi, não me lembro. Sei que quem fez A aquela fotografia de imagem tá de Vanildo é, parabéns. né? É. Isso aí, não Eu tem acho que dúvida nenhuma. ele é um excelente filmmaker. Para mim, ele é um dos melhores filmmakers. E hoje em dia, para mim, está se transformando, se não no melhor, operador de drone, um dos melhores. Sabe? Ele vem se qualificando Ele é bastante danado. aí. É. Ele é E foi danado. nessa. Aí Nilson me botou. Nilson não pergunta. Nilson não convida. Nilson ordena. Não, Ó, você vai ser o joga. pastor. Minha amiga, já me botou até de prefeito. Imagina. Mandou tirar uma foto, botou na moldura o prefeito. Imagina. Mas assim, é maravilhoso. É maravilhoso contribuir. Eu acho que a primeira experiência fílmica de Nilson como diretor, né, que eu acho que ele já tinha essa veia de direção que ele trouxe do teatro, né? Um puta ator, aquele filme que ele fez, À Beira do Caminho, muito forte, Maravilhoso. aquela cena muito forte que ele fez com a criança. Bom, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu contar essa história aqui, rapidinho. Eu, Nilson, assisti a estreia da Beira do Caminho. Viu, Nilson? Vou revelar. A Beira do Caminho, no shopping
para a gente continuar. Vamos ver se ele entra. Pausou, Aldinha. Ele vai entrar. Já está aguardando. Oi, voltei. Peterson caiu, Voltei. Tá Caí, voltando. foi. Sim, conte, vou para a estreia lá Oi. de... Pronto, você ouviu? Então, ele fazia assim, ai meu Deus, Jô, porque eu estava agredindo uma criança. E foi muito engraçado, ele todo chateado assim, mas deu tudo certo. Voltaram, gente? Estão ouvindo direitinho? Deu uma travada, né? Peterson caiu, mas já Não, tá voltou. bom. Tá Tô tranquilo. ouvindo, beleza aqui. É. Pronto. Aí, Foi, deu aí uma eu assisti o travadinha, filme. A ele cena é desceu. muito forte. A cena é uma cena muito forte, né? Me impactou muito. E quando você é impactado por uma cena, é porque deu certo. É porque o ator conseguiu tirar do espectador a estética que é sentir alguma coisa. Então, assim, aí a partir daí, Nilson foi se aprimorando, aí ele queria fazer cinema e Gente, investiu, hoje ele investe bastante nisso, né? voltou, E né, tá gente? Tá todo produzindo. mundo falando aí que voltou. Voltou, Acho que tá tudo ok. voltou. Tudo ok, tudo Pausou, mas ok. voltou. Pode falar, Peterson. Mas assim, e aí ele tá investindo, é importante. E eu acho assim, Joe, o cinema independente, ele é hoje uma das mais importantes produções artísticas mundiais, porque é no cinema independente que você cria novas alternativas, de narrativas fílmicas, narrativas diegéticas. É no cinema independente que você não tem amarras financeiras com produtoras, com empresários, com grandes produtoras, distribuidoras, como por exemplo a Rede Globo. A Rede Globo, a Globo Filmes, por exemplo, o que é que ela faz? Ela espera você produzir o filme todo, você gasta a sua grana toda, ela gostou do filme, ela vai lá, investe um pouquinho e distribui. Só que ela fica com boa parte da bilheteria, como é também a estrutura hollywoodiana. Você tem Bollywood que produz uma infinidade de coisas, mas eu estou Coisa muito boa, feliz né? eu estou muito feliz com a Netflix, vou falar o nome até, inclusive, porque eu tenho Prime, eu tenho Globoplay, eu tenho Netflix, eu tenho Disney, mas a Netflix vem me surpreendendo muito nos filmes independentes. Eu tô viciado em filme indiano, tô viciado em filme alemão e tô viciado em filme espanhol, não, basco, né? Os É. atores bascos estão dando show, assim. E também assisto os hollywoodianos que gosto também, os westerns que eu gosto tanto. Mas bem menos, né, Mas Peterson? Mas a gente tá assistindo bem bem menos. menos. O que você hoje a gente critica tanto o cyberespaço, a cybercultura, que realmente existe uma influência do capital sobre o cyberespaço, existe uma manipulação na cybercultura por um determinado grupo social capitalista que existe no mundo, como a Google e tantas outras aí. Você vê, por exemplo, documentários maravilhosos aí na Netflix falando sobre os dados, sobre tantas coisas aí, né? Mas também tem outras possibilidades positivas, que também é de você ter acesso a esses filmes independentes, muitas vezes legendados, mas que você acaba tendo outra visão. Eu, por exemplo, tinha um vício, que tirei o vício, eu acabei o vício. Eu só assisti o filme pelo ator. Eu primeiro, aí, se o ator fosse que eu gostasse, aí eu ia para o universo do filme. Hoje não. Hoje eu vou zapeando aí, assisto o trailer, gostei, pau, vou assistir. Tem outros que são bons, tem outros que não são tão bons assim, mas hoje eu diria a você, Ju, sem sombra de dúvida de que 60% a 70% dos filmes que eu assisto são filmes europeus. Não são mais filmes hollywoodianos e também são filmes brasileiros. Eu assisti Desalma, a série brasileira, e aquela atriz que faz. Como é o nome dela? Esqueço o nome dela. Sou péssimo para nomes. A que faz a bruxa.
Eu não sei, Magnífica. porque eu aqui não tive acesso. Eu esqueci o nome dela. Ela é magnífica. A série é magnífica. Claro que é dentro dos moldes dos roteiros norte-americanos, das séries norte-americanas, mas com um toque brasileiro, que são os atores, né? E os diretores, né? Então, Olha, que eu assim, vou te falar uma coisa, viu? A televisão brasileira, quando a gente tem a oportunidade de vivenciar outras produções de TV, gente, é que nem a música. É aí que a gente valoriza o que tem. A nossa TV produz muito bem, gente. A qualidade é outra, é uma coisa absurda. É que nem a música. A gente ouve, a gente gosta, a gente penetra nas culturas, né, de outros países, mas, nossa senhora, a qualidade é, assim, absurda, sabe? A diferença eu assisti agora. a gente valoriza mais, sabe? Eu fui fazer. Não, eu estava assistindo uma matéria, não sei se era na Rede Globo, não me lembro. Foi Rede Globo? Acho que não. Foi Rede Globo, foi Rede Globo. Na década de 80, se eu não me engano, Morte e Vida Severina. É uma adaptação de João Cabral de Melo Neto, né? Se eu não me engano, foi Mon Jardim que diretor, que dirigiu. Rapaz, eu assisti ontem, eu revi ontem. É um musical quase que uma Com Broadway. Tânia Alves, Só que é, com Tânia só, Alves. é, só que é do sertão, Maravilhoso, né? maravilhoso, Então, assim, maravilhoso. Morte Vila Severina é justamente, geograficamente falando, é a transição do homem do sertão para a zona da mata. Então ele passa do sertão, só vê morte, morte, morte. Chega no Agreste, se maravilha com a pequena vegetação verde. Mas quando ele chega no Manguezal, no Capiberibe, em Pernambuco, que ele vê a miséria e a fome. Cabral é mestre nisso, né? Nilson, Elba, tantas. E assim, quando ele vê, aí vem a metáfora. Elba A também é. pobreza, a pobreza não é geográfica, ela é absoluta. Existe a pobreza relativa e a pobreza absoluta, mas ela está distribuída em todo o território nacional. Né? É o que o nosso mestre Josué de Castro já dizia na Geografia da Fome, que ele dizia que existem dois tipos de fome. A fome absoluta, aquela fome que você não tem nenhum nutriente, você não come nada, você não tem nada para comer. E a fome relativa, que em determinados locais geográficos do Brasil ou regiões brasileiras, que você só come um determinado cardápio, um determinado alimento, né? E você então fica com falta de nutrientes de outros alimentos, né? Da dita globalização que nunca chegou no Brasil. Você tem um texto no blog da rede sobre isso, que inclusive eu É. fiz podcast dele. Ah, Vai massa. já já. Show de bola. Show de bola. As A, nossas a super atriz é. rádio. Acho que Luan botou aqui. Luan botou em Nilton. A atriz que faz Desalma é Cássia Kiss. Cássia Kiss faz a Hum, bruxa. Jô, assista. Eu assisti agora e Não, gostei conta, muito, logo, certo? assim que eu pegar, eu assisto, porque aqui não dá para eu ver, não. Não fica disponível para mim. Dilema social. Eu indico Dilema Social também, né? Que todo mundo já sabe. Dilema da Rede, né? Que é um documentário sobre. Vazou os dados de tantas pessoas aí da Google e ela está numa situação agora complicada. Tem um livro de uma norte-americana que escreveu sobre todos esses dados foram vazados de propósito pelo governo norte-americano e pau tá comendo. Mas, por exemplo, aqui em Querido, a casa. conversa tá boa, mas a gente tem horário. Acabou? Acabou? Ou ainda tem Quase, tempo? tá quase. É Lembrar isso, todo mundo. Eu quero eu que queria. você faça o convite para todo mundo. Peraí, calma, você vai fazer um convite para todo mundo assistir a estreia, te ver como ator, dizer que logo logo a gente está por perto e que quinta-feira, lembrar que quinta-feira a gente tem live com Geraldo Seara, o vilão do filme. Maravilhoso.
Maravilha. E um excelente 19 editor, viu? então, mais tarde, mas eu quero todo mundo lá assistindo, né, gente? Tá. Vai, meu filho, Tive então com ele, vai. Convida esse povo para assistir essa estreia. tive com o Geraldo até quinta-feira, viu, no posto. Eu queria, galera, Mentira! queria convidar vocês para assistir o filme. O filme é maravilhoso, a história. Eu acho que o mais impressionante do filme é que Nilson e Marcos não entregam o filme de primeira. Você fica na dúvida se existe uma relação ou não existe, e eu queria convidar vocês a assistirem para vocês tirarem as suas conclusões. O filme é magnífico. Só não assistam a cena do pastor, mas o filme é lindo. Todo o elenco está de parabéns, toda a produção está de parabéns. Parabéns, Nilson. Parabéns, Marcos. Parabéns, Geraldo. Parabéns, Jô, por proporcionar essas lives aí com a gente. Queria deixar um abraço, um beijo grande para seu lindo e maravilhoso marido, né? Sequilha, gente boa. Nilson, Carlos, Aulinha, todo mundo que está aí. Muito obrigado pela presença e foi uma honra, Jô, mais uma vez bater esse papo com você, porque a saudade é muito grande. Volte logo. Estamos voltando, estamos voltando. Se Deus quiser, e a Azul também. Gente, muito obrigada. Obrigada, Peterson. Sempre bom, muito bom a gente conversar, né? Teremos, se Deus quiser, mais oportunidades aí. Um beijão para todo mundo. Lembrando que quinta-feira é com Geraldo, semana que vem é YouTube, Baldwin Veloso Produções. Se inscreve e acompanha lá as novidades. Um beijão, gente, e até a próxima. Tchau, Peterson. Tchau, gente. Beijão.